E o dique do Sarandi e a proteção contra cheias da cidade de Porto Alegre, que acabou sendo um calcanhar de Aquiles do sistema de proteção de Porto Alegre, que provocou o alagamento do Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre, São José, afetando toda a parte ao norte da nossa capital. Fora aquilo que nós observamos na Farrapos, junto ali às estações de bombeamento, junto à estação de trem aqui da Farrapos e coisas nesse sentido. E, infelizmente, a nossa proteção, que é esse muro aqui de contenção, feito de argila, estava mais baixo do que deveria para garantir a segurança da Zona Norte de Porto Alegre. E isso aqui foi um dos fatores que fez com que o bairro Sarandi, São José, ali a região do aeroporto, fossem alagados de maneira preocupante, que ficou mais de um mês a região embaixo d'água. E uma coisa que a prefeitura não tinha percebido é que ao longo das décadas, esse material aqui ele vai como se fosse compactando. Então, a nossa proteção estava mais baixa do que deveria para proteger a cidade de Porto Alegre. Bom, o erro foi observado, imagino que a partir de agora não vão deixar que isso repita, mas, infelizmente, a proteção do dique do Sarandi, que servia para proteger a gente das águas elevadas do Rio Gravataí, acabaram sendo um calcanhar de Aquiles do sistema de proteção aqui da cidade de Porto Alegre. Agora, a prefeitura elevou até a cota de 5,8 metros. Esse trecho de 1,1 quilômetros entre a estação de bombeamento de água 9 e 10. Ele foi reforçado com argila, por isso que tem essa cor aqui marrom. Essa cor marrom que tu vê ali debaixo dos postes. Então, está resolvido agora, não vamos ter mais problema de alagamento na cidade de Porto Alegre em função do nosso sistema de proteção contra cheias. Infelizmente, essa não é a resposta. Só observar aqui que a prefeitura está fazendo aqui a dragagem, o desassoreamento, sei lá o que é, desse córrego aqui, desse veio da água, tirando esse entulho, esse lixo aqui de dentro do córrego, dentro desse, sei lá, dessa via de água aqui, fazendo com que ela fique desobstruída. Mas eu estava falando que, infelizmente, nós não estamos protegidos contra as cheias de Porto Alegre, especialmente na questão do Rio Gravataí, que é quem, teoricamente, contribuiu para o alagamento da Zona Norte, por conta disso aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Nós temos, literalmente, o fim dessa intervenção. Entre as estações 8 e 9, ou 9 e 10, na verdade, foi feita a elevação, mas a partir daqui não foi feita a elevação. Por que se fez a elevação de 1,1 km, mas não fez a elevação a partir daquele ponto ali, ó? Por que a elevação se encerrou nesse ponto aqui, ó? Por que a elevação de argila se encerrou exatamente aqui, que é numa das estações de bombeamento, e a partir daqui não continuou? Vocês vão ver a resposta e vão ficar estarrecidos. O problema é que, ao longo de décadas, pessoas foram ocupando de maneira irregular o dique do Sarandi. O dique do Sarandi, que seria a nossa proteção contra as cheias, que tinha sido esquecida pela prefeitura e não tinha sido feita a manutenção lá atrás, onde vocês viram. A partir daqui, não tem nem como fazer a manutenção antes de remover as pessoas que aqui moram. Essas pessoas aqui todas, infelizmente, terão que ser removidas, retiradas daqui, porque senão a prefeitura não vai conseguir elevar a cota aqui também. Então estamos protegidos contra cheias? Infelizmente não, porque 1,1 km já foi feito. Tudo daqui, onde não foi feito, até a Severo Dúlios, não pode ser feito enquanto essas residências que literalmente foram construídas em cima do dique não forem removidas. Então eu vou ler aqui alguns posicionamentos que a prefeitura trouxe. Por exemplo, secretário de Habitação, André Machado. Ele está trabalhando com estadia solidária, com voucher, com questão de compra assistida, para oferecer para essas pessoas aqui que estão no lugar que elas não tinham autorização para estar, para que elas possam ser removidas de maneira a permitir que o nosso dique de proteção contra a Zona Norte de Porto Alegre possa ser estendido e elevado até lá a Severo Dúlios. É isso mesmo que vocês ouviram.
todas essas casas aqui, eu não quero ofender as pessoas que aqui moram, mas todas essas casas aqui, enquanto não forem removidas, infelizmente, vão impedir a elevação do dique que protege a cidade de Porto Alegre. Isso é triste, mas é um fato. Infelizmente, todas essas casas aqui deste lado têm que ser removidas para poder fazer a construção do dique, que nem vocês viram lá inicialmente, tá? Vou trocar de lado aqui para não atrapalhar tanto. Essas casas, ao longo de décadas, e quem não identificou aqui o local, imagina Severo Dúlios. Aquilo que eles chamam de Vila Dique, que era o que tinha do outro lado lá. Do lado de cá é a continuação daquilo que foi retirado para fazer o aeroporto, só que entre a Severo Dúlios e a Freeway. E essas casas aqui estão literalmente na parte de cima do dique, e enquanto elas não forem removidas, não se pode renovar o sistema de proteção contra cheias da cidade de Porto Alegre. É uma triste realidade. Obviamente é muito mais fácil não falar sobre isso do que tratar disso, porque se a prefeitura tenta tirar as pessoas daqui, o prefeito é malvadão, que não presta, que é fascista, que só pensa em incorporadoras. Mas se tira, é malvado. Mas se não tira e acontecer uma tragédia, que é a intenção da esquerda de Porto Alegre, vai acontecer de, mas a prefeitura não fez nada para resolver o problema. Está tentando fazer, mas infelizmente, em função desta questão de terem ocupado este espaço, ocupado aqui também, ó, até lá à frente, ocupado de maneira irregular o dique de proteção da cidade de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre hoje se encontra em vulnerabilidade. Voltando aqui, agora dando a volta, aqui ó, foi o local, em uma das estações de tratamento, isso aqui é uma estação de tratamento, é o local onde se encerrou a intervenção neste momento para a prefeitura. Por quê? Porque por enquanto só deu para chegar até aqui, porque é onde é possível trabalhar sem remover nenhuma casa. Triste, não é mesmo? Pois então, infelizmente hoje a cidade de Porto Alegre, no que tange ao Rio Gravataí, se encontra vulnerável em função daquelas residências. E dá para ver aqui ó, que esse talude, ou sei lá, essa contenção feita de argila, ela foi feita a uma elevação a chegar na cota de 5,80 metros. Aí daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Isso aqui vai estar mais alto ou vai estar mais baixo? Conversei com o secretário de obras de Porto Alegre, André Flores, ele falou que vai estar mais baixo. Por quê? Porque essa areia, quando ela foi colocada, ela demora um tempo para compactar. E à medida que o tempo vai passando, chovendo, dando intempérie, e enfim, própria movimentação natural que tem nas coisas, ela acaba compactando. Então daqui a uns 4 ou 5 anos, ainda assim vai ser necessário colocar mais argila aqui em cima. E lá onde as residências se encontram, ainda mais, porque lá como não teve nem mesmo essa deposição aqui que a gente observa aqui, lá está na média mais baixo do que aqui. Então sim, Porto Alegre está com problema de risco de inundação caso nós tenhamos aquela tempestade perfeita que nós vimos, que é a chuva vindo do Vale do Taquari, que vai represar a água do Gravataí, e se a água do Gravataí passar por aqui, ela não vai conseguir chegar até o Guaíba, ela não vai ter para onde escoar. Então ela represa e vem se estendendo para trás, e aconteceu em 2025 de pular por aqui, ó, pum, a água literalmente pulou por aqui e caiu pro bairro alagando ali, São Geraldo, Farrapos, Aeroporto e essa região toda do Sarandi. Então é essencial que a gente construa esse dique elevado lá onde se encontram as residências. E essas estações de bombeamento, elas servem justamente para ajudar na proteção contra as cheias da cidade de Porto Alegre. E enquanto a Prefeitura de Porto Alegre não conseguir levar essa elevação lá para as residências, Porto Alegre estará em risco. Amanhã vai acontecer uma tragédia? Não tem como saber. Depende da chuva. Por durante décadas, desde a década de 60, 70, quando foi construído, nunca tinha acontecido, né? Pois então, em 2024 e no finalzinho de 2023 aconteceu 2 eventos críticos. Então, a gente tem que se ligar para impedir que isso possa repetir, e a maneira de fazer isso é elevando esse dique.
que tu achou desse vídeo. Não te esquece, curte, comenta, compartilha. E eu preparei aqui para ti 2 vídeos interessantes sobre o mesmo tema. Um sobre por que o Olívio é o culpado pela falta de dragagem e desassoreamento na cidade de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, aqui do nosso Guaíba. E também vou te mostrar, se tu assistir aqui em cima, aqui, vou deixar marcado para ti, um vídeo da nova ilha formada no Guaíba em função dos sedimentos que foram trazidos lá do Vale do Taquari, aqui em Porto Alegre. Não esquece de curtir, valeu, tamo junto, assiste o vídeo e vamos dali.